gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Pois é, galera, tudo bom? Bom dia a vocês. Hoje nós vamos estudar a nossa penúltima região antes de terminar o semestre, certo? Que é a região Centro-Oeste, região a qual o nosso estado fazia parte quando ele estava junto com o estado de Goiás. É essa que nós vamos estudar hoje, certo? Ela acaba sendo um pouquinho mais curta do que a região Norte, que a gente trabalhou de maneira um pouco mais profunda, porque a região Norte ela é uma região que é muito cobrada nos vestibulares locais e por essa razão a gente precisa trabalhar de maneira mais profunda. Então hoje a gente vai trabalhar a região Centro-Oeste, certo? Em todos os seus aspectos físicos, tá? Dando a gente trabalha também sobre os aspectos humanos dessa região. Então a gente vai começar falando sobre os aspectos físicos dessa região, certo? Que é composta praticamente por 3 estados, certo? Ah, professor, mas e Brasília? Não, Brasília não é um estado. Brasília é uma unidade da federação, como todos os estados, mas Brasília, na verdade, ela é o quê? Brasília, ela é o Distrito Federal, instituído a partir de 1960, era no Rio de Janeiro, e ele passou para a região, certo, do interior do Brasil, dentro do processo de expansão, tá? Expansão, não, vamos dizer assim, interiorização, essa marcha em direção ao interior, que foi promovida pelo governo Juscelino Kubitschek. Joinha? Beleza? Antes da gente começar a se enveredar pela região Centro-Oeste, vamos dar uma olhada nela? Então, pessoal, dando uma olhada aqui no Google, né? Google Earth. A gente tem a região Centro-Oeste. Chegando aqui na região Centro-Oeste, certo? Nós vamos fazendo assim a atualização, verificando a região de Mato Grosso, estado de Mato Grosso, estado de Goiás, tá? E o estado do Mato Grosso do Sul, tá? O estado do Tocantins aqui antigamente fazia parte, agora não, e aqui está Brasília. Nós percebemos aqui, pela própria mancha que aparece para a gente, regiões que já têm uma maior utilização do solo. Você está percebendo? As regiões onde o verde já começou a deixar de ser tão assim verde, né? Por assim dizer. E essas áreas elas vão sendo utilizadas tanto para agricultura quanto para a organização de cidades. O que nós temos aqui nessa região Centro-Oeste de interessante para a gente destacar aqui olhando o mapa? Primeira coisa, ela é uma região de transição com a floresta amazônica, vocês estão vendo a mancha aqui. Então, esse estado aqui, que é o estado do Mato Grosso, ele tem relação com a área de transição, certo? Faz parte, inclusive, da parte da Amazônia Legal, mas ele está na área de transição do Cerrado para a Amazônia. O estado de Goiás, certo? É o estado que tem dentro de si o Distrito Federal e ele tem características muito próximas da região também sul e sudeste, certo? Mas sobretudo da região sudeste, tá? Quando a gente fala de características é porque ele é majoritariamente composto por características do Cerrado, mas ele em algumas regiões você já começa a perceber outros tipos de vegetação. Também cabe ressaltar para vocês que tem uma coisa muito curiosa com relação à parte da hidrografia. Os antigos visitantes não, colonizadores, achavam que tinha um grande lago aqui no Brasil, na região central, dada a quantidade de rio gigantesca que saía daqui da parte interior e ia em direção ao litoral. Então eles achavam que tinha um gigantesco lago. Não tinha um gigantesco lago, certo? Isso é claro, isso é óbvio, mas nós temos aqui gigantescos aquíferos, certo? A quantidade de água aqui nessa região ela é muito grande no subsolo, tá? Inclusive nós temos aqui na região mais ao sul, a gente vai conversar mais na frente, o aquífero chamado aquífero Guarani, certo? Mas não é só esse aquífero que nós temos aqui um grande divisor de águas. A água que chove e escorre em direção ao norte, bacia Tocantins-Araguaia. A água que chove e escorre em direção ao leste, ela vai para a bacia do rio Paraguai. A água que chove e escorre em direção ao sul, bacia do rio Paraná. E a água que vai em direção ao leste, certo? É a bacia do rio São Francisco. Então nós podemos caracterizar essa região como uma grande região de divisão de águas, certo? Um grande divisor de águas na região do Planalto Central. Joinha, pessoal? Beleza? Então agora a gente vai voltar lá para os aspectos físicos
para a gente estudar um pouco melhor. Deixa eu corrigir aqui a imagem, beleza, estudar um pouco melhor essa região, tranquilo? Coloquei aqui uma imagenzinha que traz para a gente algumas das características, tá, dessa região, beleza? Mas vamos conversar agora um pouquinho mais, de maneira mais aprofundada. Os estados, nós já sabemos aqui, certo? Eu estou trabalhando com vocês dados do censo de 2010, que são presentes na apostila, certo? Você tem o estado do Mato Grosso, 903 mil quilômetros quadrados, Mato Grosso do Sul, 357 mil quilômetros quadrados, Goiás, 340 mil quilômetros quadrados e Distrito Federal, 5 mil quilômetros quadrados. Por que eu falei dados relacionados ao censo? Pessoal, são os dados oficiais. Ah, professor, mas o estado não cresce ou diminui? Por incrível que pareça, às vezes cresce ou diminui, sim. Por que eu estou falando isso? Se a gente der uma olhada, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui do estado do Tocantins, teve um imbróglio territorial limítrofe entre Maranhão, Piauí e o Tocantins, certo? Existia uma briga ali, uma discussão muito grande que foi parar no STF. Então, eventualmente, brigas territoriais também podem existir aqui nessa região centro-oeste do Brasil. Mas o fato é que o estado do Mato Grosso, ele é maior do que todos os demais juntos. Isso é um fator importante. Tranquilo? Vamos agora falar um pouquinho sobre o relevo dessa região. O relevo da região centro-oeste. A todo momento eu vou sair do relevo desse slide e vou vir para o lado de cá para poder explicar. Isso aí também tem na apostila de vocês, vocês podem dar uma olhada também, tá bom? Mas isso aqui é só para vocês darem uma olhada no relevo. Saindo da região centro-oeste do relevo, eu vou pegar aqui, olha, saio daqui e vou em direção ao mapa para poder mostrar para vocês, tá? Todos eles estão numerados, para você saber de qual região que nós estamos conversando. Mas o fato é que nesse relevo da região centro-oeste, cara, você tem extensões planáuticas gigantescas, com muitas áreas deprimidas. Quando a gente fala de áreas deprimidas, são as famosas depressões, certo? E as unidades morfoestruturais são as seguintes. Primeiro, planície e Pantanal do Guaporé, certo? Que acompanha a fronteira do Brasil com a Bolívia. Esse é o número 1. Aqui, ó, essa unidade aqui, olha, unidade que nós temos aqui, unidade geomorfológica número 1. Planície, certo? E Planalto do Guaporé. Certo? Pantanal, desculpa, do Guaporé. Beleza? Essa região aqui, ela está presente na fronteira do Brasil com a Bolívia, perto dos chamados Chacos bolivianos. Joinha? Fica antenado nisso daí. Número 2 já é a planície e o Pantanal Mato-Grossense. Já para deixar claro para vocês que nós não temos um só Pantanal no Brasil. A gente fala Pantanal, mas tem Pantanal do Guaporé e Pantanal Mato-Grossense, certo? Esse Pantanal do Guaporé faz parte do Pantanal Mato-Grossense. Ele é como se fosse uma subdivisão, tá bom? O item número 2 dessa unidade morfoestrutural é o seguinte: planície Pantanal Mato-Grossense de sedimentação recente, certo? Vamos lá? Número 2 é essa parte aqui, olha. Essa parte que nós temos aqui. Então aqui é a parte número 1, aqui é a parte número 2. Essa parte número 2 fala de sedimentação recente, ou seja, processos erosivos foram corroendo regiões, vamos dizer assim, de rochas mais duras. Essas regiões elas foram se sedimentando e formando essa área, beleza? Essa região tem um alagamento constante de pelo menos 1/3 da sua superfície pelo rio Paraguai, tá bom? Cabe ressaltar uma coisa muito importante: durante a época da ditadura militar, certo? Foi muito incentivado a ocupação da região e, de certa forma, não vou falar obstrução, mas eu vou falar, de certa forma, como é que eu posso dizer para vocês? A derrubada da mata chamada mata ciliar. Por que derrubar a mata ciliar? Para ocupar as terras, certo? Isso acabou trazendo um processo muito complicado. Por quê? Quando chove, e as chuvas são bastante intensas, a gente sabe que a gente está numa região de clima tropical, genericamente chamado de tropical típico, certo? Então o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter nessa área, nós vamos começar a ter nessa região, certo? Uma grande
enxurrada, um grande transporte de sedimentos em direção aos rios, tá? Transporte de sedimento em direção aos rios. Isso vai gerar o problema do assoreamento, tendo em vista que não existe a cobertura da mata ciliar. A mata ciliar, ela lembra cílios dos olhos, ela iria impedir que esses detritos fossem parar nos rios. Mas tendo em vista essa ocupação desordenada, isso foi, vamos dizer assim, uma catástrofe ambiental, porque muitos rios acabaram sendo assoreados. Então eles ficaram rasos e largos. Então nós temos muito alagamento no Pantanal hoje, até de certa forma mais de 1/3 às vezes da sua superfície fica coberta. Tanto é que tem regiões que antigamente ficavam secas e hoje não mais ficam. Então muitas pessoas substituíram a criação de gado, por incrível que pareça, pela criação de jacarés. E a criação de jacaré é voltada para um mercado muito específico relacionado ao couro. Beleza? Joinha? Só quis abordar isso aqui para vocês nessa região do Planície Planalto, lá do Pantanal. Então a gente sabe que nós temos aqui, ó, essa região, primeira unidade, essa região aqui, olha, certo? Planície Pantanal do Guaporé, que ela fica, olha, Planície e Pantanal do Guaporé, que ela fica na divisa com a Bolívia. Depois nós temos essa parte do Pantanal Mato-Grossense em si, Planície e o Pantanal Mato-Grossense. É muito costume nessa região ter sedimentos do período quaternário, que já é bem mais próximo aqui na nossa era chamada Mesozoica, Cenozoica, certo? Vamos lá, Planície do Araguaia e Xingu. Opa, falou Araguaia, já tá fácil da gente entender, né? Planície do Araguaia e do Xingu abrange o vale médio do Araguaia e do Xingu, onde nós temos a Ilha do Bananal no Rio do Araguaia. E aí é importante que vocês entendam que a gente vai falar assim, pô, peraí, mas a Ilha do Bananal é do Tocantins. Não, beleza. Mas não esquece, em primeiro lugar, que essa região, ela já foi, a Tocantins já foi região centro-oeste, e fora isso a natureza não está muito ligada nessa região, essa questão de regionalização do homem não, né, cara? Então quando a gente fala Planície do Araguaia e do Xingu, abrange o Vale Médio, destaca-se a Ilha do Bananal, é porque é uma região característica. Esse é o número 3. A gente poderia desenhar que ela vem mais para cá, tá vendo? Ela vem mais ou menos até aqui e invade praticamente o estado do Tocantins. Então nós temos o rio Xingu, que segue esse sentido sul-norte, e o rio Araguaia, que também segue o sentido sul-norte. Joinha? Esse é o item número 3. O número 4 são os planaltos residuais. O próprio nome já diz pra gente, né? Planalto residual tem a ver com resíduo, certo? Planalto residual sul-amazônico, que corresponde a áreas que têm elevações do planalto sul-amazônico, certo? Esse planalto residual sul-amazônico nós já estudamos. Olha aqui o número 4. Se lembra quando eu mostrei para vocês aquele corte corte latitudinal da região norte, que eu mostrei para vocês como é que começa na Guiana, vai e desce até o Amazonas, depois nós temos o Planalto Residual Sul-Amazônico, é justamente nessa parte aqui que nós temos, nessa área número 4. Ele é chamado Planalto Residual Sul-Amazônico, certo? Planalto Sul-Amazônico é essa área aqui que nós temos. Tranquilo? Extremamente rica em minérios, tá? A gente vai voltar a falar mais sobre isso, o aproveitamento mineral da área. Temos o Planalto Central Goiano, eu falei com vocês ainda há pouco, que é aquela parte que faz o divisor de águas, certo? Planalto Central Goiano, divisor de águas entre as bacias do Rio São Francisco, Tocantins, Paraná. E aqui ele fala Paraná, mas como eu falei, a gente fala também o Paraguai, certo? Aplainado com depressões intermontanas, com escarpas, que são as chamadas cuestas, e as superfícies tabulares, que são as famosas chapadas que nós tanto vemos, certo? Cadê? Que nós tanto vemos aqui no nosso país. Essa parte aqui é chamada número 5. Você lembra que eu mostrei para vocês? Ó, choveu, vai para o norte, choveu, vai para o oeste, choveu, vai para o leste, choveu, vai para o sul. Então é essa divisão aqui, esse grande divisor de águas que nós temos nessa região. Cabe ressaltar que quando ocorre a chuva de maneira intensa, a vegetação do cerrado ela tem aquela floresta invertida. Ela puxa a água e joga a água para o lençol freático. Tá vendo aí, ó? Porque esse cara achava que tinha muita água aqui no subsolo, podia ter um lago. Com a remoção desse tipo de vegetação para a prática agrícola, o que está acontecendo? A água bate no solo, não tem mais raiz para levar para o subsolo, a água escorre em direção aos rios.
e dos rios ela segue o fluxo natural delas. Quer dizer, os lençóis freáticos estão diminuindo. Isso gera um processo que vocês já conhecem muito bem, chamado de migração de nascente. É quando a nascente ela sai de uma região em direção a outra, como se fosse uma caixa d'água cheia de furos. Você imagine uma caixa d'água cheia de furos, e essa caixa d'água cheia de furos tem furos em vários lugares, em vários níveis diferentes. Conforme a água vai descendo, para de sair água num lugar e continua saindo água no outro. Então as nascentes elas migram, tá? E aí você tem essas questões que acontecem aqui na região centro-oeste, infelizmente, tá? Então esse é o número 5, Planalto Central Goiano, grande divisor aqui que nós temos de água. Chegando no 6, nós temos esse planalto aqui, Planalto e Chapada dos Parecis, também muito importante do ponto de vista mineral, certo? Muito importante mesmo, tá? É o divisor de águas da bacia amazônica, tu vê, ó, choveu norte vai para a Amazônia, e do Paraguai, certo? Que tem o rio Paraguai aqui nessas proximidades. A superfície é planáltica e aplainada, com terrenos do Paleozoico e do Mesozoico. Para vocês que não se lembram muito dessa parada aí, temos o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, certo? Essa parte zoico tem a ver com vida. Então, antes era azoico, depois passou a ser Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Cenozoico é a fase que nós estamos vivendo. Mas a gente pode dizer que Paleozoico, vida antiga, Mesozoico, vida média, Cenozoico, vida atual. Nós estamos no Cenozoico. Então, quando fala Paleozoico e Mesozoico, velho, é muito velho, tá? É uma região bastante antiga, mas ainda tem planaltos, certo? Nessa região lá, beleza? O número 7, que é essa parte aqui que parece ser a maior de todas, é o Planalto e a Chapada da Bacia do Paraná. Planalto sedimentar dissecado com destaque para a depressão periférica. Depressão periférica é uma depressão marginal, uma depressão ao lado, certo? Apresenta derrames basálticos que deram origem ao solo de terra roxa, que a gente sabe que na verdade não é terra roxa, é terra roça, certo? É esse tipo de solo que nós vamos ter aqui nessa região. Tranquilo? Esse é o item número 7, tá? Planalto e Chapada da Bacia do Paraná. Joinha, beleza? Vamos lá. O número 8, você está vendo aqui que é uma unidade morfoestrutural, que ela está tanto ao norte quanto ao sul. Talvez você fique pensando, pô, peraí, como é que é a mesma aqui e aqui, certo? Muitos não se perguntam, mas é importante a gente entender isso. É uma região que tem um destaque muito grande, o maciço do Urucum, que é onde nós temos uma gigantesca área de extração de minérios. Mas tá, de novo eu vou perguntar, como? A resposta está no número 2. Vamos lá ver o número 2? Planalto, certo? E Pantanal Mato-Grossense, de sedimentação recente. Então, o que tem entre essa unidade morfoestrutural que está ao norte e essa unidade morfoestrutural que está ao sul? O que tem, certo, é que na parte central a sedimentação se formou. Então, tentando botar aqui um exemplo, como é que eu vou virar para a câmera? Achei, certo? Digamos mais ou menos assim, olha, essa parte aqui, ó, essa parte aqui é que eu tenho que ficar ao contrário, tá? Essa parte aqui, ela tá no sul, a parte menorzinha, né? Ela tá mais ao sul. Essa parte aqui, ela tá ao norte. Na verdade, é a mesma estrutura, tá? É a mesma estrutura. Só que o que foi erodido dessa região e dessa região se sedimentou aqui, certo? Então você tem o que? Você tem a sedimentação que aconteceu aqui. Então nós podemos dizer que essa parte aqui, ó, que eu estou apontando com o dedão, certo? É ao sul. E essa outra parte aqui, ó, essa outra parte aqui essa aqui é ao norte. E na parte central é onde ficou a parte de planície sedimentar. Então é como se fosse um arco, não tem nenhuma mão lá embaixo não, tá? Mas é como se fosse um arco, para vocês entenderem, um arco de rochas cristalinas, certo? Que a gente vai chamar também de embasamento, tá? Embasamento cristalino serve de base, certo? Aí ocorre essa região de afloramento e, cara, tem muito minério também nessa área aí, tá? É uma área de muita exploração de minérios. Beleza? Já encerrando aqui a nossa aula, né?
Já encerrando aqui a nossa aula, nós temos aqui, ó, Planalto Central, certo? Não sei porque, cara, toda vez... Fui tirar a notificação. Toda vez que eu leio assim, Planalto Central, vem a música do Legião Urbana na minha cabeça. Planalto Central, também magia e meditação. É da Eduardo e Mônica, tá? Essa região aqui do Planalto Central, ela é uma região bastante heterogênea em matéria de estrutura. Você está vendo aqui, tem a região da Serra do Roncador, nós temos a região da Serra Dourada, a Chapada dos Veadeiros, a região do Espigão Mestre, aqui por rumo da Bahia, a Chapada dos Parecis, a Serra do Urucum, certo? O Planalto Meridional aqui ao sul, Serra de Caiapó, quando você está passando assim de Goiás indo em direção ao sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, você passa pela Serra de Caiapó, e a Serra de Maracaju, certo? Já indo em direção mais ao sul. E também a Serra do Urucum, se você estiver indo ali por rumo do Paraguai, caminhando ali por rumo do Paraguai. Certo? É bastante interessante esse mapa aqui, ele mostra bastante pra gente as estruturas morfológicas, as estruturas geomorfológicas de maneira diferenciada, inclusive com a presença das principais serras. Tranquilo, pessoal? Joinha? Beleza? Dá uma olhada aqui também nesse perfil topográfico que eu trouxe para vocês. Perfil topográfico é sempre bom a gente entender, é sempre bom a gente conhecer, porque é como se os caras pegassem o relevo e fatiasse e aí mostrasse para a gente de lado como é que funciona a parte do relevo. Olha aqui o Pantanal bem mais baixo, né? Planaltos e chapadas da bacia do Paraná, onde corre o Rio Paraná, certo? Então o Rio Paraná ele está aqui, olha, nessa região mais baixa, a vertente aqui. Uma depressão periférica, você se lembra que eu falei com vocês aqui, olha, tá vendo, ó, depressão periférica, certo? Ela aparece aqui, ó, depressão periférica e os planaltos e serras da região leste e sudeste. É porque esse corte aqui, na verdade, ele seria um corte que vem nesse sentido, ó, em direção à região litorânea do Brasil. Então ele faz esse corte, aí dá pra gente ter uma noção mais ou menos de como é que é, tá? Veja que nós temos aqui terrenos cristalinos que servem de base. Você lembra que eu falei daquela questão do arco, tá? Então a gente tem terrenos cristalinos aqui que servem de base. E aqui nós temos terrenos sedimentares, tá? Sedimentares mais antigos e sedimentares mais recentes, mas são sedimentares. Joinha para vocês? Beleza? Apesar de a imagem sugerir pra gente que nós temos o Pantanal mais baixo que o oceano, isso não é verdade, tá? O Brasil não tem depressão absoluta, que nós temos no caso é região mais baixa do que o mar, tá? O Brasil não tem isso. Valeu? Na próxima aula a gente continua falando sobre o clima, os outros aspectos físicos, tá? Vamos lá agora no chat lá do WhatsApp, ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Valeu?